Entrou aí? Vê. Não. Ah, já iniciou? Já? Já apareceu a notificação pra mim. Tá. Saiu do preto. Tá ok? Tá assim? Ah, assim. Foi. Ah, Não tá. entrei ainda, peraí. Já tem Eu vou adicionar o Vitor. 14 pessoas. 14? E aí, Vitor? Bem, Tranquilo? dá pra me Bem, ver bem? você? Dá. Acho que dá. Tá bom aí. Tá me escutando bem? É... Tô. Eu tô, daqui tô. Tá. Você também? Tá, eu tô escutando bem. Tá, vamos começar então. É, Acho que você contando um pouco da sua trajetória do Enduro, como você chegou nele e tudo mais. Tá. Então, eu, quando eu morava no Brasil, ah, eu nem gostava dos cavalos, né? Na verdade, só uma vez quando eu era pequeno, minha mãe me subiu num cavalo aí de um amigo que chegou lá em casa. Aí, minha mãe veio aqui para a Espanha. E ela conheceu meu pai, que graças a Deus ele já estava formando parte desse esporte. E graças a ele, né, também foi como eu peguei essa afição no Enduro, né, aqui na Espanha. Aí, Uhum. um pouco estranho para mim, né, a começar nesse esporte, porque eu não conhecia nada, né. Aí ele, bora treinar, ele me subia em cima do cavalo. Aí eu fiz, eu acho que minha primeira prova com uns 11 anos, uma prova de 20 quilômetros. Aí, depois aí eu fui pegando, gostando muito, amando esse esporte, né, que nós faz até o dia de hoje, graças a Deus. Eu tô feliz de, de conhecer esse esporte e de ser a pessoa que eu sou hoje em dia, na verdade. Aí, ah, Eu acho que. Pode falar. tá. Aí então, eu fiquei um bom tempo parado, né? Porque eu viajava para o Brasil, depois vim cá. Ah, aí também ficou um pouco difícil para mim, né? Mas depois, uma vez, já me instalei aqui 100%, aí com os estudos e tudo isso. Aí e depois eu já mudei para Barcelona, porque no começo eu morava em Castellón, uma cidade de Valência. E aí eu fui querendo aumentar, né, eu queria aumentar eu mesmo comigo mesmo, buscar treinadores, outro aras para eu poder Sim. correr. Aí as pessoas gostavam de mim, me ligavam para eu correr e foi assim mais ou menos, né, que eu comecei minha vida no enduro. Você tinha Aí eu quantos anos vim, quando você foi morar aí na Espanha? eu se eu não estou falando ruim, eu comecei a vir, eu vim para cá na Espanha quando eu tinha uns 5 6 anos. É, uns 5 6 anos. E agora eu tô com 20. Eu acho que o Enduro, ele, sempre quando a gente começa nele desde pequeno, é difícil uma pessoa entrar no Enduro e não gostar, né? É isso É, aí. Eu também, desde pequeno, o Enduro tá na minha vida. Meus pais faziam Enduro bem antes de eu nascer, e aí não parei mais. Mas foi bom você ter falado, porque muitas pessoas acham que para fazer Enduro você precisa ter uma grande infraestrutura ou ter seu próprio cavalo, mas é bom que a gente consegue começar é, com alguém que convida a gente para montar e aí a gente vai entrando no meio. é isso mesmo. Isso mesmo. Tipo assim, né? E a Não, gente. não todo mundo tem o privilégio de ter os seus próprios cavalos, né? E correr com os seus próprios cavalos, porque economicamente é um gasto muito importante na vida das pessoas, né? Que talvez
não pode manter tão só um cavalo para os seus filhos, para o seu filho ter o seu próprio cavalo para correr. Mas eu acho que quando as pessoas não têm isso, eu acho que as pessoas não têm que se desanimar, né? Porque nesse mundo tem muitas pessoas que precisam de riders para montar, para treinar. Então, é isso. Uma pessoa também se desanimar, né? Porque tem muitas pessoas que também podem É, estar interessado em uma pessoa para depois treinar, correr os seus cavalos no dia das provas. sim, eu acho até que igual, eu não sei como funciona aí, mas aqui a gente tem vários aras, né, que fazem enduro, e aí às vezes acontece de um cavaleiro ou outro ficar sem cavalo na hora de fazer a prova, seja porque ele machucou ou porque essa prova não estava no planejamento inicial, e aí outro aras acaba chamando você para montar, então fica bem legal quando a gente consegue conciliar. É, até eu lembro da minha primeira prova que eu fiz com o meu cavalo. Do nada, né? Coisa desse esporte ficou bem manco. E eu, apenas com 11 anos, né? Não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí eu comecei a chorar. Ah, meu Deus, agora que a minha primeira prova tá dando ruim, né? Mas graças a Deus saiu bem depois. E também foi lá uma das coisas para aprender nós, né? Não se desanimar em certos momentos também, né? Nesse mundo. Estavam me perguntando aqui quando foi a sua primeira experiência profissional no enduro e quantos cavalos você treina por dia? Quando a gente está na alta temporada falando. Minha primeira experiência assim em provas importantes, eu acho que foi um 120 Portugal, que eu fiz terceiro. Lá foi a prova mais importante que eu comecei a fazer, né? Que mais experiência eu já estava dando a partir daí que eu já comecei eu já quis começar a ser mais profissional. E muitas pessoas perguntam pra gente por que o enduro, né? Por que não outro esporte equestre? Eu acho que na verdade não tem muito uma explicação, né? Mas eu acho que todo mundo que quando pratica o enduro é difícil sair, porque é um esporte realmente muito apaixonante e todo mundo é viciado. É praticamente um vício, né? Quem faz. É difícil alguém entrar, não gostar e sair. Eu concordo com isso, porque a verdade é que não é um dos esportes mais fácil, né, por dizer assim. Você precisa dedicar muito tempo nele, tanto em treinando como o dia das provas, muitas coisas, né? Mas eu concordo com você, com o que você falou, que uma vez essa pessoa entra no mundo do enduro, eu acho difícil depois de sair, né? Porque nós começamos a amar tanto esse esporte que depois fica difícil nós poder sair, né? É, é o que eu falo. Eu acho que igual mandaram aqui, é o esporte que a gente tem mais contato com o cavalo, né? Porque a gente sai numa prova às 5 da manhã sem saber se a gente vai conseguir terminar ou não, qual vai ser o resultado do fim do dia. Mas acho que o contato que a gente tem com o cavalo durante todo esse tempo de 120, 160 quilômetros é único. Também todas as horas que nós dedicamos treinando com eles, cuidar eles, para eles tentar, né, chegar eles no 100% dia da prova, todos os minutos, as horas que nós dedicamos para eles. E eu acho que no final eles agradecem para nós. E como funciona a sua rotina do esporte aí na Europa, na Espanha? Com qual frequência você treina? E falar um pouco do que você acha que é mais diferente da Europa para o resto do mundo no enduro. Eu acho que você tem um contato maior, né? Bem maior que eu com a Europa e pode dar mais esse feedback para a gente. Então, na minha rotina,
Ah, a minha rotina, tipo assim, antes de acontecer o que está acontecendo, né, em todo mundo, ah, eu acordava normalmente 7h30 para ir trabalhar. Nós começávamos 8 horas da manhã. E, tipo assim, onde que eu trabalho, lá todo mundo é uma equipe, né? Quando tem que dar de comer para os cavalos, é todo mundo. Quando tiver que sair e treinar, é todo mundo. Não é tipo assim, só pessoas para dar de comer e tudo isso. Sim. Normalmente, nós, antes de voltar a trabalhar, nós treinava 2 cavalos por pessoa de manhã. Depois nós ia na hora do almoço, que nós tínhamos descanso nós fazia de 8 a 1 do meio-dia. Depois nós voltava 3 horas e acabava 6. E na tarde só montava 1 cavalo por pessoa. Então, e cada dia, normalmente, por pessoa, nós montava 3 cavalos, menos os dias que nós tínhamos que fazer os treinos longos, né? Que nas manhãs talvez você montava só 1 cavalo e na tarde outro. E aí agora... Aqui, Aí antigamente aqui eu... Pode falar. Desculpa. Então agora nós fizemos um pouco diferente, né? E agora dá para montar mais, né? Por causa de já estar no verão e tudo isso, e agradeço mais. Eu acho que aí é um fator que vocês têm ao inverno, né? Que deve ficar mais complicado do que aqui no Brasil. O nosso inverno aqui não é tão frio e não muda muita coisa. Eu, antes de entrar na faculdade, eu treinava todos os dias também, então era realmente muito bom. Mas aí agora, com a faculdade e com alguns outros deveres que eu tinha para fazer, eu acabei montando 3 vezes na semana, mas é uma coisa que eu sinto falta, que mais para frente eu quero voltar a treinar todos os dias. Mas como você mesmo falou, a gente sempre tem uma equipe por trás da gente, né, dos cavaleiros, sempre tem uma equipe por trás. E então acho que além de tudo de ser um esporte muito bom, é um esporte de equipe, né? Se a equipe não tiver completamente alinhada, não vai dar certo. É isso mesmo. Eu não sei aí no inverno, né, como você está falando, mas o problema onde que nós tem o nosso centro de treinamento, que o inverno é muito frio. Nós estamos saindo treinar muitas vezes a menos 11 graus, menos 14. Aí faz muito frio e muita dificuldade para nós poder trabalhar bem, né? Mas uma pessoa, quando se acostuma, acostuma. No meu primeiro inverno aqui, trabalhando em Quadra Fora, onde que eu estou trabalhando, eu não aguentava esse frio, não. No meu primeiro ano, saí treinar 8 horas, 8h30, 8h30, 9 horas da manhã, a menos 15. Eu não aguentava, é muito difícil, né? Mas é o que você falou antes, nós amamos tanto esse esporte que pode estar chovendo, pode estar nevando, muito frio, que nós quer dedicar ainda o tempo necessário para esses cavalos, nossos companheiros de trabalho, para chegar o dia da prova e ter a recompensa para nós. E aí, eu não sei o treinamento que vocês fazem aí, mas eu acho que chega a ser até parte cultural, né? A diferença de treinamento de um país para o outro, então acaba sendo meio que cultural. Vocês treinam quantas vezes na semana um treino longo, por exemplo? Também depende da prova que nós temos que ir, se é prova de montanha, se não. Mas normalmente nós só faz os treinos longos uma vez por semana, cada semana. Aqui também, a gente faz 1, 2 vezes na semana, mas depende muito também qual é a meta da prova, né? Às vezes é só para terminar e o cavalo não precisa treinar tão forte quanto os outros, né? É isso mesmo. E outra coisa, como você acha que a pandemia que a gente está vivendo, o Covid, afetou aí no treinamento, né? Você
acho que para quem não sabe, você treina com o Juma, né? Que acho que hoje, falando mundialmente, a melhor equipe de enduro do mundo. Então, acho que como a gente pode dizer, como essa pandemia afetou a melhor equipe do mundo e maior hoje em dia. Tipo assim, eu não estou trabalhando no primeiro Aras do Jumas Team. Eu estou no segundo Aras, que é Quadrafor. Primeiro vem Jumas Team e depois vem Quadrafor, mas nós está acabando trabalhando pela mesma empresa. Então, no começo, Entendi. no começo dessa pandemia, nós estava trabalhando com normalidade. Trabalhando, ainda tinha os calendários de prova correto, tudo, né? Aí, até eu lembro que nós estava preparando todos os materiais, arrumando todos os cavalos, porque sábado nós tínhamos uma prova, aí, não, sexta-feira nós tínhamos que ir para uma prova aqui perto da minha cidade. Aí, quinta-feira, nós recebemos a ligação que a prova tinha suspendido. Aí, então, nós continuamos trabalhando um tempo, né? Quando ainda já estava a quarentena, respeitando todo mundo, tomando as precauções necessárias, né? Mas só que uma vez, aqui na Espanha, por causa da pandemia, ficou tão ruim e também treinar os cavalos por treinar tendo prova, eu acho que não era necessário para eles. Aí, então nós ficamos uns dois meses, eu acho, se eu não estou enganando, um mês e meio, dois, todo mundo em casa, né, por causa da pandemia, para tomar precaução, né, para todo mundo. E agora faz uma semana nós começamos a voltar a trabalhar um pouco com normalidade, né, tomando mais precauções ainda, mas o problema é que eu acho que em todo mundo que não tem provas, né? Esse é o problema para nós que está afetando mais o nosso esporte, né? Sim, e vocês aí trabalham em quantas pessoas? O centro de treinamento de vocês? Tipo assim, no meu Aras, eu acho que somos uns 10, 11, sem contar os patrões. Tá. Aí depois tem os dois patrões, o Ângel e Lari, que eles estão vindo continuamente no Aras treinar junto com nós e tudo. E o Juma tem quantos centros de treinamento aí na Espanha? São só vocês? São só esses dois ou ele tem mais? Não, ele tem mais. Eu acho que uns 2 mais, se eu não estou enganado. E quantos cavalos tem em cada um desses estábulos? Muitos, né? Eu não sabia falar um número concreto, porque sempre estava fazendo tudo. Eu acho que deve ter um fluxo de cavalo muito grande, né? Aí deve entrar e sair cavalo de muito... Tanto cavalos que foram vendidos ou cavalos que acabaram não dando certo, porque tem esse fator também, né? Às vezes a gente treina os cavalos, que a gente tem uma esperança de que eles vão vir a ser bons, mas no fim acabam que não são, e aí eles têm que ir embora. Por isso mesmo. A nossa missão é treinar os cavalos o melhor que nós pode, que eles cheguem ao dia da prova no melhor que nós pode, eles realizar a melhor prova, com a esperança de eles ir para Dubai e fazer todos os cavalos umas boas provas. Isso é a satisfação para todos nós, sendo trabalhadores, né? Depois você fala, olha, esse cavalo ganhou uma prova em Dubai e faz um ano ele estava aqui com nós treinava ele. Nós sempre tá fazendo essas conversas aqui no trabalho. Ó, o cavalo lá, esse cavalo lá, chegou bem. Sim, E para mim, o que está sendo mais difícil durante toda essa pandemia na verdade, é um objetivo, né? Porque é muito complicado a gente treinar o cavalo sem saber quando vai ser a prova, quando vai ter uma prova, sem ter um objetivo em mente. Então, treinar no escuro acaba sendo muito complicado. Acho que chega a ser desanimador por um lado, né? Porque se a gente não tem um objetivo, a gente não tem ânimo para treinar e uma coisa acaba tendo conectada com a outra. Isso mesmo.
Porque, tipo assim, eu não sei como que tá no Brasil, mas aqui tem muitas notícias. Não, setembro vai ter provas, se Deus quiser vai ser em setembro uma das primeiras provas que nós vai ter. Mas tem que voltar também, começar a trabalhar, né? Tem no... Eu acho que os nossos patrões são muito solidários por causa de que eles sabem que tem trabalhadores que têm família também. Eu acho que é um gesto deles para nós também, está dando trabalho, estando como estamos ainda, né? E mas é que você falou, até agora nós estamos treinando sem nenhum objetivo, né? Sim. E os cavalos aí, todos os cavalos que vocês treinam, tu tem um objetivo de correr sempre em Dubai ou fazer uma boa temporada na Europa também é uma opção? Ou acaba sendo sempre um foco treinar e ir para Dubai, ou vocês também têm o intuito de ficar na Europa, fazer uma temporada boa, ganhar as provas mais importantes da Europa? Não, eu acho que o nosso foco é os cavalos fazer uma boa temporada aqui, para demonstrar que eles fazem uma boa temporada aqui para poder ir para lá. Sim. E agora, eu acho que você fez provas mais tradicionais do que eu, até porque as provas mais tradicionais acabam sendo na Europa. Poucas provas tradicionais não são europeias. Qual foi a prova mais marcante da sua trajetória que você já fez? Assim, qual foi uma que você lembra e você acaba sentindo aquele frio na barriga, como se você estivesse numa largada de uma prova? Sempre quando eu lembro uma prova, e uma prova que faz muito recentemente que eu fiz, eu acho que é a prova que mais me está marcando, né? Tem provas que eu lembro, mas com certeza foi o Mundial de Young Rider do ano passado que eu realizei na Itália, e foi a mais marcante para mim poder estar aí representando o nosso Brasil, e a Sim, verdade foi mais marcante ainda para mim, porque esse cavalo não tem. Esse cavalo foi próprio do Ângelo Hilari, não tem nada a ver com Juma, e por isso foi mais marcado ainda, né? Foi quando eu passei a linha de meta, até nós chegar lá, eu acho que foi um caminho muito longo, e, e com certeza essa é a prova mais marcante para mim até o dia de hoje. esse Mundial eu acabei não indo, que foi ano passado, foi em Pisa, mas eu corri na Itália também em 2017, o campeonato do mundo, e em 2015. Mas para mim a prova que mais me marcou, eu acho que foi a gente até correu junto essa prova, a gente que foi em Fontainebleau, que foi a própria seletiva para o campeonato do mundo. Para mim acho que sempre tem uma prova que a gente lembra e que a gente dá uma risada pensando, pô, aquele dia tudo deu certo, tinha várias circunstâncias para dar errado, mas acabou dando certo, que para mim foi Fontainebleau. Acho que e acaba sendo uma prova muito tradicional, né, da Europa também. Eu E, lembro, né? e sem ser o campeonato mundial, essas outras provas que você já correu, qual é uma outra que não seja um campeonato do mundo? Que óbvio, todo campeonato do mundo tem um charme especial, né? A gente acho que é o sonho de qualquer atleta. Isso mesmo. Mas Outra qual que é prova uma outra tão prova que não seja um mundial que você... foi uma prova muito especial para mim. Eu acho que foi a prova mais competitiva que eu fiz até na minha carreira o dia de hoje, que eu batalhei até o final para poder ganhar, mas infelizmente meu cavalo não passou o último vet check, que foi em Tinso de Linha, que está em Galícia. Eu acho que foi no ano 2017, se eu não estou enganado agora, que eu não trabalhava com Juma, eu trabalhava em outro Aras, Martí de Laribut. Essa também foi uma prova muito marcante para você, né? Porque quando eu cheguei nessa prova, ninguém me conhecia. Eu cheguei lá, disputei até o final com a equipe do Juma, que era, se eu não me engano, 6 cavalos no final, e eu.
e mais atrás vinham os outros. E essa também foi uma... Não, foi uma mais que você lembra, né? Ó, pô, cheguei lá com a melhor equipe do mundo, né? E eu lá disputando, podendo disputar, né? Essa foi uma das mais marcantes para mim na minha vida também. E tem muita gente que pensa que quando a gente fala em prova marcante, as pessoas acham que é uma prova que deu certo. Mas não necessariamente uma prova marcante é uma prova que deu certo e eu corri um tryout do Pan-Americano com uma égua que foi cria aqui de casa. Cheguei em segundo e ela também chegou e foi eliminada. Então eu acho que nem sempre uma prova que deu certo é uma prova marcante, né? As pessoas sempre têm isso na cabeça de se eu não terminei, se eu não ganhei, a prova foi ruim ou não. Eu acho que vai muito além de uma vitória ou de uma colocação. Porque tem muitos casos, né, que uma pessoa ganha uma prova de 120, 160, mas ela não chega a desfrutar essa prova, né? E depois tem casos que uma pessoa faz uma linda prova, desfruta, mas no final foi eliminado. Isso não significa também que não é marcante para ele, né? Eu acho, a minha opinião, que uma prova marcante sendo terminado ou não, mas uma prova que marca você, que você desfrutou muito. Eu acho que tudo isso, né, numa prova. Não sempre ganhar uma prova significa que tem que marcar uma pessoa. Sim, sem dúvida. E o enduro é um esporte que tem vários fatores que podem influenciar para dar certo, né? Porque, como diz a minha mãe, são muitos quilômetros para dar errado, né? Então a gente está exposto a muitos fatores que a gente não tem controle, seja perder uma ferradura, seja pisar numa pedra. Então eu acho que quando dá certo vem uma satisfação muito grande pra gente. É isso mesmo. Eu lembro uma vez também na Itália, faz 2 anos, né, que é uma prova que eu estava desfrutando muito. Eu larguei com o anel e com a mala forte, né, que o meu cavalo pisou uma pedra, aí teve que devolver para trás, né, porque não adiantava. Mas são coisas que passam nesse esporte que nós faz, que nós sempre pode ter risco de cometer essas coisas, pisar uma pedra. Aqui perguntaram, bom, acho que isso se refere mais para mim, porque eu estou vivendo a realidade do Brasil, né, que é diferente daí da Europa, que qual eu acho que é um fator que influencia muito para o Brasil correr em nível mundial comparado com os outros países, né? Qual é o que afeta bastante a gente? Bom, eu acho que aqui... deixa eu arrumar aqui. Eu acho que o que influencia bastante no enduro do Brasil, primeiro é a questão do mormo, né? Que os nossos cavalos para irem para a Europa, primeiramente tem que fazer uma quarentena, seja na Argentina ou no Uruguai. E a gente sabe quão difícil é tirar um cavalo da estrutura que ele está acostumado, levar para um outro lugar, deixa mais difícil uma coisa que já é quase impossível. Outra coisa, eu também acho que o Brasil não tem uma quantidade de cavaleiros profissionais igual a gente tem na Europa ou igual a gente tem na França, Espanha, até nos Emirados Árabes. Eu acho que aqui são poucas as pessoas que são profissionais e dedicam a vida para o enduro e para ir para o Mundial, para representar o Brasil. Então, eu acho que esses são os maiores fatores que influenciam. Eu acho que cavalo a gente tem muitos que são tão bons quanto os cavalos europeus, que têm a chance e a capacidade de ir para uma prova, seja em Florhack, seja um campeonato do mundo, seja um Pan-Americano e competir de igual para igual. Mas eu acho que o grande ônus do Brasil é a quantidade, tanto de cavalo quanto de cavaleiro. Eu acho que a quantidade de profissionais é o que mais impede a gente de estar sempre entre os tops. Porque eu não sei qual é a sua visão daí da Espanha, daqui.
uma prova aí no Brasil de 120 quilômetros, mais ou menos quantos máximos de atletas vocês têm aí no Brasil? Quantos o quê? Desculpa, não cortou. Mais ou menos uma prova aí de 120 aí no Brasil, mais ou menos quantos atletas você tem participando? A gente tem 35, mas se você for pegar, tipo, por exemplo, na categoria de adultos, né, que são os seniors, a gente tem uns 20, uns 35, mais ou menos. Aí, quando uma prova importante. Aí na Europa, acho que esse número seja bem maior, né? É bem maior, sobretudo quando você vai para a França, né? Aqui na Espanha talvez não tanto, mas na França os números de atletas participando de uma prova de 120 normalmente é mais bem alto. Eu acho que até quando eu fui correr em Fontainebleau, eu tava com a Karina, que foi uma grande amiga minha, e ela que me emprestou a égua para correr. Chegou na hora da largada, que a gente estava aquecendo os cavalos para largar. Eu falei, cara, não estou acostumado a fazer uma largada com tantos cavalos com tanta gente profissional, né? A gente acaba se sentindo um pouco intimidado. Então, eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer uma prova dessa para sentir realmente como é o enduro profissional e o enduro das suas origens, assim. E qual foi a sua sensação, por exemplo, que você me falou que uma das provas que mais marcou foi a Fontainebleau para você? Qual foi a sua sensação desde que você saiu do Brasil pensando que vai correr essa prova? Eu saí, foi uma história até que foi tudo muito rápido como aconteceu. A Karina, como eu já falei, que é uma grande amiga minha, ela e o marido dela, eu nem pensava antes em ir para esse Mundial, pela questão do mormo, de não conseguir levar o cavalo para a Europa, de não conseguir de não ter a capacidade de levar o cavalo para a Europa, então eu já estava desencanado desse Mundial. E eu estava totalmente focado no Pan-Americano, que ia ser um mês depois do Mundial. E um dia a gente estava conversando e eles falaram, eu tenho uma égua na França, que está na Cécile Miletot, com o Lohan. E, bom, a égua está à sua disposição. Você vai, faz uma prova na França para se qualificar e se você entrar na equipe, a égua é sua para correr. Então foi tudo muito rápido. Um mês depois eu já estava na França, eu já estava embarcando para correr e não deu nem tempo de pensar no que seria essa experiência, parar para pensar. Mas a hora que eu cheguei na prova, você sente a realidade de outro país e quando eu digo nesse outro país, não é o Uruguai, não é a Argentina, que são nossos vizinhos. Eu estava do outro lado, com umas pessoas que eu não tinha intimidade, eu não conhecia os meus adversários, então foi acho que foi mais uma prova para mim mesmo. Acho que eu provei para mim que eu realmente conseguia fazer isso. Então acho que foi uma sensação de superação muito boa. Acho que a gente até correu junto nessa prova, foi lá que a gente se conheceu. O Rodrigo estava com a gente também. Para mim foi muito legal. Eu também, eu fui fazer essa prova, né, com o pensamento de classificar eu com aquele cavalo para poder participar no Mundial daquele ano, mas o cavalo foi vendido, né, para os Emirados, aí depois eu já não tinha jeito de poder classificar e para ir para o Mundial nesse ano, né? Mas também sempre falo que as coisas boas sempre chegam de um momento ou outro. Talvez esse ano não era o meu, mas graças a Deus eu tenho para. Eu lembro também, a gente estava nesses jantares de conversa pré-prova
e eu tava falando e eu falei, meu, como que eu vou fazer essa prova? Eu vou fazer para testar a égua, para fazer uma boa prova e saber o que eu vou estar competindo no Mundial, ou eu vou simplesmente fazer uma prova devagar para conseguir me qualificar? E então eu estava fazendo uma prova boa, não estava usando o máximo da égua. E aí eu, largando para o último anel, eu estava em 14º, que é uma colocação boa, eu acho, para o nível da França. E aí eu estava com a Karina conversando antes de largar, e eu falei, Kai, e agora? E tinha umas pessoas, poucas pessoas na minha frente que eu poderia alcançar. E aí a Karina falou, meu, faz o que você tiver vontade. Parecia que assim que eu larguei pro último anel, parecia que a égua falava para mim que ela queria ir, que a gente podia trazer um resultado cada vez melhor para o Brasil. Eu acabei chegando em sexto. Então, para mim, acho que foi a história de superação e de comprovação. Para mim, essa foi sensacional. E a sensação que nós sentimos nesse momento, né, de quando você pede para o seu cavalo dar mais, aí ele te dá, eu acho que é uma sensação muito gratificante que nós sentimos nesse momento, né? Estavam perguntando aqui qual era a prova que se compara aqui no Brasil à Fontainebleau. Eu acho que o clima comparado é igual o clima que teve no Arasalbar no ano passado, no campeonato. Eu acho que se compara. Mas eu acho que Fontainebleau, pelo que eu me lembro, tinha um anel que era muito mais difícil que os outros, né? Que a gente passava por umas pedras, por uma... Então eu acho que eu compararia com o Albar também. Eu acho que a prova de Fontainebleau é muito parecida com a do Albar. Seria a prova que eu compararia. Tem umas, igual o Rodrigo tá falando aqui, tem umas partes de areia pesada em Fontainebleau. Então eu acho que o Albar é a prova que se compara aqui com do Brasil. E para você, qual é um cavalo que te marcou na trajetória? Um cavalo que te marcou, que você lembra com muito carinho? Ah, um cavalo que marcou muito a minha trajetória foi um cavalo que se chama Trafeliz, que foi o primeiro cavalo que me começou a dar resultados para mim, né? Em provas importantes. E foi o cavalo que me começou as pessoas a falar de mim, né? Por dizer assim. E graças a ele, né? As pessoas começaram a saber de mim por esse cavalo e eu tenho muito que agradecer para ele tudo o que ele fez para mim, né? E esse foi um dos cavalos mais marcantes para mim, junto com um cavalo que deu para mim no Mundial, né? Ele é muito importante e é muito gratificante poder ainda nombrar esses cavalos ainda. Eu acho que para mim o cavalo, a égua que mais me marcou é a Fame. Eu acho que você já deve ter visto ela no meu Facebook, no meu Instagram, que eu sempre posto ela. Foi a égua que eu comecei e foi a égua também que me levou até o meu primeiro 120. Então eu acho que eu devo muito a ela. Ela que acho que me apresentou pro enduro mundialmente. Ela que me mostrou o mundo do enduro. Ela que me mostrou que era capaz a gente competir com os grandes áreas do Brasil. E aí já aproveitando e emendando em numa outra pergunta que tem aqui, um cavalo da história do esporte que você gostaria de ter montado. Eu acho que, para mim, eu acho que não é um cavalo da história. Eu pelo menos, vou responder diferente. É um cavalo que eu montei, mas que eu gostaria de ter montado mais vezes. Chama Vermute Endurance. A gente estava qualificado para o Campeonato do Mundo de 2015 e uns 3 meses antes da prova o cavalo foi picado por uma cobra e ele acabou morrendo na véspera do Mundial.
seja assim uma história meio trágica, mas é um cavalo que eu gostaria de ter montado mais vezes. Então, acho que esse é o cavalo que eu gostaria de ter montado na história. Gostaria de ter tido mais oportunidades. É. Ah, não, eu no meu caso, o cavalo que eu gostaria de ter montado foi um cavalo que eu acho que todo mundo conhece nesse mundo de enduro, foi o Nobi. Eu gostaria de ter montado ele junto com a Jaie. É, são uns cavalos clássicos, né? Quando a gente pensa em enduro, esses nomes logo já vem na nossa cabeça. Eu acho que se eu pensasse em um cavalo famoso para montar, eu acho que eu montaria o Vendaval. Eu acho que esse seria um cavalo que eu gostaria de ter montado. Acho que o que ele fez no enduro são para poucos. E um ídolo no esporte, essa pergunta acaba sendo difícil, né? Porque o bom do enduro é que a gente sempre, uma hora, vai estar competindo contra os nossos ídolos, né? Eu acho que isso é o mais legal do enduro. Mas eu acho que um ídolo para mim no esporte, eu acho que é a Virginia Adier. Acho que por todas as, as formas. E um outro, pensando de um jeito mais latino, eu acho que um outro ícone que acaba sendo um ícone do esporte é o Agustín Vita. É um argentino que foi vice-campeão do mundo na Malásia. Eu acho que esses dois são os meus ídolos do esporte. E eu acho que você tem a chance de treinar com um ídolo mundial, né? Quando a gente pensa em enduro. Eu acho que é um privilégio que poucos têm e eu acho que você deve ser muito feliz por isso. A verdade é que sim. No começo, era muito estranho para mim, porque o ano passado eu fiquei 3 anos na Inglaterra, em Newmarket, junto com ele, com Maria. E a verdade é que no começo é uma sensação muito estranha, pensando, eu tô treinando com a Maria, né? Tô treinando com o Juma. Logicamente, eu acho que para muitas pessoas, eu acho que são ídolos, né, para essas pessoas, até para mim, eu falo isso, que, que para mim, eu gostaria no futuro ter um Juma, né, por dizer assim, porque no jeito que ele tem de trabalhar, de treinar, as coisas que ela faz, eu realmente me considero o seu ídolo por isso. É. E você particularmente pensando, você prefere correr em prova plana ou você prefere correr em prova que tenha mais morro? Porque é uma questão que acaba mudando completamente a estratégia, né? E até tem cavalo que vai melhor no plano e tem cavalo que vai melhor no morro. Então eu acho que sempre tem uma preferida. Eu, pro meu gosto, eu gosto mais de provas planas, com certeza. Mas aqui em Barcelona, onde que eu tô, a verdade é que muitas poucas provas nós tem, porque tem Ripoll, que não tem nada de plano, Santa Susana, Tordeira, o Lost. É difícil aqui em Barcelona achar provas assim, né? Mas eu preferimento Sim, prefiro provas com certeza. é. Aqui no Brasil a gente não tem a capacidade de ter provas tão planas quanto tem no Uruguai e quanto tem nos Emirados Árabes. Mas eu acho que uma prova boa é uma prova que tem um pouco dos dois. Que Fontainebleau eu acho que é uma prova muito boa, se a É. gente se a gente for pensando. E deixa eu ver as outras perguntas que temos aqui. Qual você acha que é uma prova que todo endurista deveria fazer pelo menos uma vez na, na, na vida? Que você acha que é uma prova que todo endurista deveria fazer? Ah, Para mim, eu acho que todos os enduristas
É um pouco difícil, né? Tendo tantas provas importantes, tipo ah, Florac, eu acho uma prova muito importante que eu acho que todo mundo deveria fazer ela, né? É, Florac, é eu acho que eu acho que o enduro sofreu uma evolução muito positiva durante esses anos, né? Antigamente, uma prova que era superestimada por todo mundo era a Davis Cup, mas que com a evolução do esporte ela acabou ficando um pouco para trás. Não é mais visto como uma grande prova mundialmente falando de alto nível, né? Então eu é, também acho que a Florhack é uma prova que todos deveriam fazer. Até porque é uma prova que, mesmo sendo uma das mais antigas do mundo, se não a mais antiga, é uma prova que continua atual, né? É uma prova que nunca sai de moda e é uma prova que todos os desenduristas têm vontade de fazer. Se eu, particularmente, pudesse escolher uma prova para fazer, seria a Florhack, sem dúvida nenhuma. Eu acho que deveria ser obrigatório todos os enduristas fazerem, para mim. Eu ainda não tive essa oportunidade de fazer, mas é uma prova que eu tenho muita vontade. eu também nunca fiz ela e a verdade é que, ao mesmo que você ter essa vontade de participar nessa prova tão mítica, né? Por dizer assim, tão histórica. Sim. E, e para você, como você acha que é feita a formação de um cavalo jovem na Europa? Quantas provas eles têm que fazer antes de irem para um 120, para um 160? Como você acha que qual para você seria a jornada ideal de um cavalo até ele chegar num 160? Ah, a verdade é que eu tô o sistema que nós tem aqui, eu não sei no Brasil, né? Porque mas eu concordo muito com o sistema que nós tem aqui na Espanha para fazer as provas classificatórias para cavalo jovem até chegar em provas de 120, né? Que é fazer 1,40 velocidade controlada, 2,60 km velocidade controlada e 1,80 0,3 velocidade controlada até poder fazer a sua primeira prova feia. Mas só que o cavalo do primeiro 40 até a prova de 90 feio tem que passar um ano. Eu gosto disso, né? Porque Entendi. antes as pessoas faziam 40, 260, os 80 e já passava direto para a prova feia com os cavalos de 5, 6 anos. Ah, até com 5 anos tinha cavalo já fazendo isso antigamente, né? Mas eu concordo muito com o sistema que nós tem aqui, respeitando também os cavalos jovens até eles poderem chegar nessas provas já mais importantes, né? Até porque o enduro já é um esporte que força muito o cavalo, né? Porque para ele fazer uma prova de 160 quilômetros, quantos quilômetros ele tem que treinar para conseguir fazer essa prova em um dia, né? E eu acho que se a gente acaba apressando muito os cavalos, eles acabam chegando despreparados para esse desafio. E aí, como eu já disse antes, uma coisa que já é difícil acaba sendo mais difícil ainda. Então eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que prestar muita atenção e levar muito em conta é o tempo do cavalo. Igual a gente tem o nosso tempo, eles também têm o tempo deles. Com certeza. Se você me convidasse para correr uma prova na Europa, qual prova você me convidaria para fazer? Eu convidaria você em uma prova muito tradicional que nós tem aqui em Barcelona, que eu não sei se você escutou alguma vez, que é Santa Susana. Ah, Sei. eu convidaria você a fazer essa prova aqui, porque é a última prova que nós tem no ano, né? E é uma prova que muitos países europeus vêm fazer essa prova, né? Já que é uma prova que tem muitos anos atrás que ela já está sendo realizada. E é uma prova que eu acho que todo mundo gosta, né? Por causa do festivo que ela tem depois de finalizar, né? Que ao ser a última prova do ano,
no nosso caso, nós celebramos todas as provas que nós fez, junto com todos os nossos trabalhadores, amigos de outros países, lá nessa prova. Eu acho que é uma prova muito importante, no mesmo tempo uma prova bastante difícil, eu acho, mas que no final sempre você sai dessa prova com, a, com vontade de voltar cada ano depois. Eu estava até lendo um comentário aqui que Santa Suzana, me corrige se eu estiver errado, é uma prova que muitas vezes tem uma categoria que são feitas que se correm em mais de um dia, né? Não em um dia só de prova. É uma coisa que eu acho que a gente deveria fazer aqui no Brasil também, porque eu acho que é muito, muito legal e muito diferente do que o que a gente está acostumado. Eu acho que, sem dúvida, isso é uma experiência muito grande. A verdade que até tem cavalos que talvez uma prova de 120 eles não se adaptam, por causa que talvez ele é jovem ou por causa da mentalidade, né? E tem cavalos Sim. que depois eles se adaptam mais a fazer 70 quilômetros um dia e 70 dias depois, né? Ou o contrário, cavalos que não se adaptam bem para fazer 160 seguidos, e muitas pessoas levam esse cavalo para fazer 100 km um dia e 100 km outro dia, que é as provas que nós temos assim. Eu acho que se eu tivesse que te convidar, que aliás é uma coisa que a gente tem que combinar de você vir fazer uma prova aqui no Brasil, achar uma prova legal e um cavalo bom para você vir montar também. A gente tem uma prova aqui que é a prova mais tradicional da América Latina, que já se realiza, acho que há uns 25 anos, mais ou menos, se não me engano, que esse ano não teve por conta da pandemia, do Covid, que é a prova do Aras Endurance, que é uma prova que ela vem se modernizando a cada dia. E tem uma outra prova que eu acho que se compara com uma que é uma prova mais plana, que eu gosto muito também, particularmente falando, que chama Caetanópolis, que é muito legal também. Eu acho que essas duas provas seriam as que eu te convidaria para vir montar. São bem diferentes uma da outra, mas seriam essas duas, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma pergunta para você, Caio. Como você acha que vai ser o futuro do Brasil no enduro? Vai ter mais afição? Vai ter menos? Como que você acha que vai ser o futuro do enduro no Brasil? Em relação à profissionalização das pessoas daqui, É isso mesmo. eu acho que o Brasil está num processo de transformação. Eu acho que tem muitas pessoas cada vez mais interessadas em se profissionalizarem, irem para outros cantos do mundo, para competir, para conhecer, para se profissionalizar e para estar competindo entre os melhores. Então, eu acho que, como eu te falei, eu acho que a quantidade de gente ainda é muito pequena, de que tem a capacidade e a oportunidade de fazer isso. O telefone caiu, pera. Que tem a oportunidade de fazer isso, mas eu acho que a gente está num processo de profissionalização, sim. Por mais que poucas pessoas, mas eu acho que a gente está se profissionalizando cada vez mais. E eu não posso deixar de dizer que quem está fazendo isso está fazendo muito bem. O Pedro Marino, o André Vidiz, o Rodrigo Barreto, o Rodrigo Saliba, todas essas pessoas estão se dedicando cada vez mais, então eu acho que o Brasil está indo num caminho muito, muito bonito pela frente. E onde você pensa em chegar no esporte? Qual é uma ambição que você tem? A verdade que onde eu quero chegar é um futuro onde eu posso ter meu próprio Aras, minha própria empresa, né, por dizer assim, ser eu ter meu próprio negócio no mundo do enduro, né? Eu acho que
que talvez vai demorar o seu tempo, mas se Deus quiser, é isso que eu quero conseguir para mim, para minha vida. Ter meu próprio Aras e trabalhar para mim mesmo. É, eu acho que a gente sempre tem que se permitir sonhar, né? E eu acho que por mais que leve tempo, nada é impossível. Então, eu acho que você tem um futuro muito bom aí pela frente nesse quesito. E Eu acho você pensa que em tentar uma vaga para o Campeonato do Mundo do ano que vem? Você quer tentar? eu quero. Acho que todo mundo quer, né, na verdade. Acho que É, todo mundo sonha em representar o Brasil. e a verdade que deve ser bom cada vez ter mais pessoas tentando representar o Brasil, né? Porque igual que aqui na Espanha tem muitos candidatos, na França, Emiratos, eu acho que até é bom ter muitos candidatos para querer representar o Brasil, porque eu acho que isso está significando que o Brasil vai a melhor na parte do enduro, né? Sim, sim. É. Espero que a gente consiga ser companheiro de equipe no ano que vem. Acho que seria É, muito bom se a gente conseguisse. se Deus quiser. Se Quem Deus quiser. sabe? Se Deus quiser. E para você, então, você acha que Santa Suzana. Você já fez Santa Suzana alguma vez? Graças a Deus eu estou fazendo ela cada ano. E a prova mais difícil para você, que você já fez é Santa Suzana? Como assim? Desculpa? Para você, a prova mais difícil que você já fez é Santa Suzana? Mais difícil que eu fiz, não. A prova mais difícil que eu fiz, eu acho que foi no Campeonato do Mundo de Cavalos de Onga, de 7 anos, em Negrepelisse, faz 3 anos atrás, ou 4, não concordo muito. Eu acho que essa foi uma das provas mais difíceis que eu fiz. Desde o começo, né? Muita chuva, ah, as pistas não eram as melhores, eu acho. Com certeza essa foi a mais difícil que eu fiz. Que pensando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Sim, é. Eu acho que uma das provas mais difíceis que eu já fiz foi uma prova no Uruguai uma vez, foi até o cavalo que eu fiz o Campeonato Brasileiro ano passado e ele não parava de jeito nenhum, foi super desesperador. Então acho que essa foi a prova mais difícil para mim. Mas toda prova é um pouco sofrida, né? Então dessa valeu a pena. E eu até tava, quando a gente estava falando sobre eu estava até falando. Ai, me perdi. Tá, voltei. Estava até falando, quando a gente começou a falar do Covid, dessa pandemia, de como tava afetando todo mundo. Eu mandei um e-mail para a FEI, eu cheguei a mandar um e-mail para a FEI perguntando como que ia ficar a qualificação dos cavalos, porque a gente acabou sendo prejudicado, né? Não foi culpa de ninguém e todo mundo se prejudicou. E a FEI me respondeu, então eu acho que é legal todo mundo saber que tanto a CBH quanto a FEI tem oportunidades de meio de comunicação para a gente tirar nossas dúvidas quando a gente tiver. E assim, foi muito esclarecedor o e-mail deles, então foi um- uma boa informação. Acho que a live vai cortar agora, porque vai dar 1 hora. Aí a gente encerra